Foi tantos abraços, até em espanhol saiu alguma coisa aí, mais ou menos, mas agora a gente vai estar orando para o início do culto, para a honra e glória do Senhor, esse culto abençoado, que Deus está nos proporcionando de ouvir mais uma vez a mensagem dEle, e que essa mensagem venha alcançar em nossos corações. Fique ligado com Deus, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui em comunhão, Pai, com os meus irmãos, nem que seja online, Pai, mas na mesma fé em Cristo Jesus. Sabemos que nada pode nos afastar do Teu amor, e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos revestir com a Tua armadura, que o Teu sangue possa descer sobre as nossas cabeças, oh Deus, em nome de Jesus. Toma cada lar, Pai, aqui representado, que nada possa impedir Teus filhos de assistir, Pai, ouvir a Tua palavra, Pai, que vai vir direto do Teu trono para nossas vidas. Senhor, toma, Pai, nesse dia tão especial, os enfermeiros da Tua casa, Pai, os enfermeiros que estão lutando, Pai, para poder buscar, Pai, a cura, dias melhores. Toma, Pai, os enfermeiros nas Tuas mãos. Toma, Pai, os lares, as nossas famílias. Toma este culto, Pai, que é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Assim nós te oramos e já te agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, e por tudo que o Senhor já fez. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Agora nosso amado pastor Flávio vai estar trazendo a mensagem direto do trono de Deus. A paz do Senhor. Senhor para todos, amém? Glórias a Deus. Mais uma noite na casa do Senhor. Nós aqui estamos. Você está aí na sua casa. Assim como foi falado, né, pelo seu antes, hoje é noite de oração, noite de batalha espiritual, né? E com certeza Deus ele estará visitando a tua casa. Deus estará fazendo o mover dele nessa noite. Deus estará te abençoando para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu tenho a convicção que essa palavra ela vai falar ao seu coração também. Ela vai falar com você nessa noite. Eu tenho convicção que essa palavra ela vai provocar em sua vida uma mudança, um avivamento para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu costumo a dizer para mim mesmo que todas as vezes que eu me coloco a ouvir a palavra do Senhor, é um degrau que eu subo, é uma forma que nós, né, temos de nos aproximar cada vez mais desse Deus Todo-Poderoso, amém? Porque é através da palavra que Ele fala conosco, que Ele interage conosco. É através da palavra dele que ele traz a revelação às nossas vidas, né, daquilo que ele quer, né, para nós, né? E quando nós nos colocamos a ouvir a palavra dele e a praticá-la, né, o extraordinário acontece em nossas vidas, a mudança acontece em nossas vidas, e essa mudança é para melhor. Ainda que em nossa caminhada pareça que esteja tudo dando errado, mas nós temos que ter a convicção
que com certeza no tempo certo vai dar certo para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele está trabalhando a nosso favor, Ele está trabalhando a teu favor e ao meu favor. Amém? A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, que você o reconheceu como seu único, suficiente, eterno Salvador, né? Ele já age em sua vida a transformação, né, na sua vida, e tudo é para a honra e glória dele. E eu tenho a convicção que Deus ele tem preparado um lugar para você lá no céu. Ele tem preparado uma morada para você, uma morada para a igreja dele, uma morada para mim. Nós vivenciamos aqui nessa terra batalhas, né, guerras espirituais, mas eu tenho a certeza que você vai vencer, que nós vamos vencer essas batalhas que se levantam contra nós, né? E vamos conseguir, né, atingir o ponto macro, que é a nossa salvação, que é aquilo que Deus ele tem para mim e é aquilo que Deus ele tem para você nesse tempo presente que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje. Hoje, né, nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, porque o nosso adversário, o inimigo de nossas almas, ele se levanta constantemente com a finalidade de querer nos parar, de querer impedir que nós viemos a alcançar aquilo que Deus ele tem proporcionado, aquilo que Deus ele tem reservado para cada um de nós nesse tempo presente. E o que Deus ele tem para você, o que Deus ele tem para nós, o que Deus ele tem para a igreja dele, é o de melhor, é a salvação. Eu costumo dizer que Deus ele nos dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas, e esse poder é a fé. Deus ele tem muito mais para você. Amém? E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre oração. Deus também fala muito comigo através desse capítulo da Bíblia. E eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 12. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 13. O tema da nossa pregação hoje é o poder da oração. O poder da oração. O poder da oração. Nós vamos ver o que uma oração ela faz. O que uma oração ela provoca. Talvez, você aí na sua casa, coloque o seu joelho no chão. Talvez você ache que Deus não está ouvindo a tua oração, mas Deus ele está ouvindo a tua oração. Deus ele está colhendo as suas lágrimas. Às vezes nós oramos, não acontece nada agora, mas Deus ele está trabalhando no mundo espiritual. E no tempo certo, Deus ele vem e age na sua vida. Eu me lembro de Daniel, meus amados. Daniel ele orava, estava em jejum ali durante 21 dias orando. E quando aquele anjo ele aparece de frente a ele e fala: desde o primeiro dia que você se colocou a orar, eu ouvi a sua oração, eu vim para trazer a sua oração, mas o príncipe da Pérsia se colocou na frente e não deixava passar. E eu tive que chamar um dos primeiros, que era Miguel. Então, meus amados, Deus ele ouve a nossa oração, mas o inimigo ele tenta reter. Deus ele ouve e manda a resposta, o inimigo ele tenta reter. Por isso que nós temos que ser perseverantes na oração, buscando a Deus, sempre apresentando a Ele as nossas questões, porque certamente Ele vai nos justificar em nome de Jesus. Amém, meus amados? Então vamos ler aí, eu quero que você me acompanhe nessa leitura, de Atos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. Eu vou tentar ler aqui um pouco aqui devagar para nosso amado irmão Rogério, lá com sua esposa, tentar acompanhar a leitura aqui, porque ela é lá da Colômbia, às vezes eu falo muito rápido, aí não tem como ela entender lá. Então nós vamos ler aqui agora, quero que você me acompanhe. Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João.
Versículo 3: E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E, quando Herodes estava para comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade. E quando se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e tudo o que o povo dos judeus esperava. Até aqui, meus amados. Bem, senhores, diante dessa palavra aqui que nós estamos lendo aqui agora, estudando, nós vamos ver aqui, meu querido, que Herodes, naquele tempo, a igreja ali estava sendo perseguida por conta da palavra de Deus, e Herodes estava perseguindo a igreja naquela época. Era uma batalha espiritual que eles estavam vivenciando ali por conta da palavra, porque a palavra ela estava sendo ministrada, às outras pessoas. E Herodes ele começa a perseguir a igreja, e ele persegue ali a igreja, e ele maltrata alguns dos cristãos, E Herodes ele pega Tiago, irmão de João, e ele mata Tiago, Tiago ali, um obreiro da casa de Deus, um homem de Deus, e ele é morto naquela situação, naquela perseguição, E Herodes, vendo que aquilo agradava aos judeus, meus amados, ele também vai atrás de Pedro, e ele prende a Pedro na prisão, prende a Pedro ali, vendo que aquilo dali agradava, aqueles que combatiam a palavra, aqueles que combatiam, os homens de Deus, que não queriam deixar que a palavra fosse ministrada, que a palavra chegasse até as pessoas. Nós falamos aqui, que nós vivenciamos uma batalha espiritual, e verdadeiramente aquele que não quer que a palavra chegue até as pessoas, até você, é o nosso adversário, é o diabo. E infelizmente o diabo ele usa pessoas para que isso venha acontecer, e naquela época foi assim, e hoje também, meus amados, não é diferente. O nosso adversário ele se levanta para querer impedir, que a palavra ela venha chegar até nós. E como nós lemos aqui, meus amados, Pedro ele foi preso, a igreja estava sendo perseguida, naquela situação ali, para que a palavra fosse impedida de chegar até as pessoas. E a igreja, meus amados, como nós vemos aqui a partir do versículo 5, que a igreja fazia contínua oração por Pedro que estava preso.
por Pedro que estava ali naquela cadeia. A igreja fazia a contínua oração ali pela vida dele. E conosco hoje não é diferente, meus amados. Naquela época, a igreja estava sendo perseguida. Aquela batalha que eles estavam vivenciando ali, eles estavam orando por Pedro, para que Pedro não fosse morto, porque, né, Tiago já tinha sido morto, né, ali por Herodes. E eles clamavam ao Deus Todo-Poderoso, unidos, né, unidos ali orando. Por isso o tema dessa pregação, o poder da oração. Mas nesse tempo presente agora, meus amados, que nós estamos vivenciando, né, nós estamos vivendo uma batalha agora espiritual, que está acontecendo no mundo todo, que é uma batalha contra essa pandemia. E só através da oração, só através dessa arma que Deus ele disponibilizou para a gente, que nós vamos vencer essa batalha, que nós vamos vencer essa situação que tem se levantado contra o mundo todo. E nós, a igreja do Senhor, né, temos essa incumbência de estar orando, de estar clamando ao nosso Deus Todo-Poderoso, por nossos familiares, né, por aqueles que estão ao nosso lado, por nossos amigos, orando pelo mundo, por até pessoas que nós não conhecemos, né, que está espalhada pelo mundo todo, para que essa pandemia, para que essa enfermidade ela venha a ser jogada por terra, ela venha a ser aniquilada. E só através, meus amados, dessa oração, desse clamor a Deus, é que nós vamos conseguir vencer essa situação que tem se levantado no mundo, nesse tempo presente, né, contra as pessoas, contra a igreja do Senhor, contra todos que estão na face aqui dessa terra. É só através da oração, é só através do clamor, meus amados, que nós vamos conseguir impedir, né, que vamos conseguir impedir que essa enfermidade ela venha se alastrar cada vez mais e ceifar cada vez mais vidas, porque o nosso adversário, através dessa enfermidade, está ceifando, né, muitas vidas. Mas temos que orar e clamar a esse Deus, temos que continuar constante ali, buscando ao Senhor. Por isso é necessário que a igreja ela continue orando a Deus. É necessário que eu e você nós continuemos orando, clamando a esse Deus Todo-Poderoso. Tanto aqui hoje, quando nós estaremos reunidos aqui orando, clamando, quanto você também na sua casa, aí quando você estiver sozinho, antes de você dormir, quando você acorda, está sempre clamando a esse Deus, porque o nosso Deus, meus amados, ele é poderoso para mudar a situação, ele é poderoso para mudar a história, ele é poderoso para jogar por terra tudo aquilo, toda a enfermidade que tem se levantado. Ele é poderoso. A partir aqui do versículo 5 de Atos capítulo 12, diz o seguinte: pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja estava contínua, ali tinha um grupo de irmãos ali orando, clamando a Deus, em comunhão. E quando Herodes estava para comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha, meus amados, Herodes tinha falado que ia levar ele diante do povo, né, depois da Páscoa, mas ele decidiu, não, vou trazer ele essa noite. Mas a igreja ela estava orando, ela estava clamando ali, né, e Deus naquele exato momento, Deus ele ouve a oração daquela igreja, ele ouve a oração daqueles irmãos, e Deus envia um anjo lá naquela prisão. Não é diferente hoje, meus amados, não é diferente agora. Quando você está agora aqui ouvindo essa palavra de Deus, quando você está clamando esse Deus Todo-Poderoso, meus amados, Deus ele está enviando um anjo aí na tua casa. Deus ele está trabalhando a teu favor. Esse anjo está trabalhando a teu favor em nome de Jesus. Deus ele está enviando um anjo lá no teu trabalho. Deus ele está enviando um anjo nessa situação que você possa estar vivenciando agora. E diz aqui, meus amados, que Deus ele libertou aquele homem, libertou Pedro daquela prisão. Pedro achava que estava tendo uma visão, mas não era uma visão, era o poder de Deus se manifestando na vida dele. E Deus operou naquele exato momento. Talvez você esteja numa prisão espiritual, né? Nesse momento, aqui podemos trazer por uma prisão espiritual. Pedro estava aqui, estava tranquilo,
A Bíblia fala aqui que ele estava dormindo ali porque ele sabia o Deus que ele servia. Você serve um Deus todo-poderoso. Então não fique atribulado não, nessa situação que você está vivenciando aí agora. Não fique atribulado diante dessa pandemia que está acontecendo agora. Mas crê somente em Deus, meus amados. Crê somente em Deus, porque Deus ele é poderoso para mudar essa situação em nome de Jesus. Deus ele mudou essa situação de Pedro aqui. Pedro ele iria ser morto, mas a igreja estava orando, a igreja estava clamando, e Deus ele viu socorro para Pedro. Eu quero dizer para você agora nessa noite, que Deus ele está enviando socorro aí na tua casa nessa hora em nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor aí agora, nesse exato momento. Eu não sei qual é a prisão que você está agora, está vivenciando, mas você sabe. Continue orando, continue clamando, continue acreditando, porque Deus ele está nessa situação. Deus ele está nessa situação para a honra e glória dele. Ele vai te libertar, ele vai te dar o escape, em nome de Jesus. E Pedro ele sai daquela prisão ali, meus amados. Ele não estava acreditando, né? Só quando ele estava lá fora, né, aí ele percebe. Aqui no versículo 11 diz o seguinte: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Ele viu ali, meus amados, né, que Deus o havia livrado, que Deus havia enviado um anjo ali para libertá-lo. O nosso Deus, meus amados, ele é poderoso. Ele é tremendo. A palavra de Deus em Salmo 91, no versículo 11 diz que o Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar no nosso caminho. Tem anjo do Senhor aí na tua casa acampando aí ao seu redor, em nome de Jesus. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. E se você está assistindo essa live, está ouvindo essa palavra, você teme a Deus, você ama a Deus, você busca a Deus. Então, meus amados, Deus ele está te guardando nessa situação. É por isso que nós temos que continuar orando, por isso que nós temos que continuar clamando a esse Deus Todo-Poderoso. E a tua oração, meus amados, ela tem chegado ao Senhor. Ela tem chegado ao Senhor. Em Tiago, capítulo 6, capítulo 5, do versículo 16, diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha, meus amados, aqui diz que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. A sua oração, ela tem chegado até o trono de Deus. A sua oração, ela tem ido até diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E como diz aqui, meus amados, em Tiago, capítulo 5, do versículo 16, a sua oração, ela pode muito em seus efeitos, porque você é um justo do Senhor. Quando você se propõe, quando nós nos propomos a buscar e adorar esse Deus de todo o nosso coração, a entregar nossa vida para Ele, meus amados, quando nós descemos aquelas águas e levantamos como uma nova criatura, nos tornamos justos do Senhor. É claro que às vezes nós erramos, nós pecamos, mas Deus, meus amados, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos dos nossos erros. E dessa forma nós somos justos diante do Senhor. E como diz aqui a palavra de Deus, meus amados, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero dizer para você que a oração que você tem feito a esse Deus Todo-Poderoso, ela tem chegado no trono de Deus. Ela tem chegado diante do nosso Deus, meus amados. E não se pasme, só não está pior porque você tem orado, porque na igreja tem clamado a esse Deus Todo-Poderoso. E Deus ele tem agido com misericórdia em nossas vidas. Deus ele tem agido com misericórdia em nossa nação. Deus ele tem agido com misericórdia no mundo. E daqui a pouco tudo isso vai passar.
E você vai sair, nós vamos sair vitorioso para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos sair vitoriosos em nome de Jesus. Amém? O nosso adversário, meus amados, ele quer impedir que nós viemos a orar. Nós viemos a continuar orando ao Senhor, mas não. Temos que continuar clamando, porque a nossa batalha, meus amados, é uma batalha espiritual. Você que é um cristão, você que tem buscado a Deus, você que tem ouvido essa live, você já entendeu que a batalha é espiritual. Tudo é espiritual, meus amados. E nós temos que entender isso, esse nível de batalha. Eu me lembro, meus amados, que certa vez eu já até falei isso aqui, que eu estava fazendo um estudo sobre o adversário. Dentro da palavra ali, estudando, lendo. Aí eu estava trabalhando, né? Estava trabalhando ali, dirigindo. Parei no sinal. Aí parou do meu lado um rapaz, um colega de infância, mas de infância mesmo. Eu devia ter uns 8 anos, 9 anos, quando a gente brincava. Eu morava ali no Jardim Novo. Parei do lado desse colega, o nome dele é até Cláudio. E ele estava todo equipado, né? Que ele é a segurança, aqueles caras que faz escolta. Então eles andam todo equipado, colete, arma, todo equipado. Aí ele parou do meu lado, meus amados. Aí eu fiquei olhando assim para ele, né? Eu falei, pô, conheci esse rapaz. Aí ele ficou olhando para mim. Aí do nada, ele olhou para mim e falou assim: olha, você nunca vai descobrir quem eu sou. Ele falando para mim. Numa situação normal assim, no olhar natural, meus amados, você ia falar, esse cara é maluco. Ou ele está brincando, não. Mas ali eu estava estudando, eu estava ligado com Deus. E aquilo dali era uma situação extremamente espiritual. Porque eu estava estudando ali sobre, né, um estudo sobre o adversário. O adversário, na verdade, ele vinha equipado contra nós. E aquele rapaz, ele estava todo equipado. E naquela hora ali, o inimigo falou através dele. E ali eu entendi ali que era uma batalha espiritual. Eu entendi ali que era um ataque do adversário ali, dizendo para mim parar de estudar, para mim parar de estudar acerca daquela situação. Mas se está na palavra de Deus, nós temos que conhecer, porque nós temos que conhecer o nosso adversário, para que nós possamos usar a arma certa contra ele. E numa batalha espiritual, meus amados, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós entendemos que a batalha espiritual só se vence através da oração. Nós entendemos que nós não temos que lutar nem contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, como diz em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 12. Então, meus amados, o inimigo, ele quer que nós venhamos a parar de orar, de clamar a Deus. Temos um episódio em Daniel capítulo 6, vai contar a história de Daniel na cova dos leões, quando os presidentes, eles queriam impedir que Daniel assumisse o seu posto. E Daniel, meus amados, era um homem de oração, porque diz a palavra do Senhor que Daniel 3 vezes, no decorrer do dia, ele orava ao Senhor. Ele orava 3 vezes ao Senhor por dia. Então aqueles homens, eles queriam encontrar alguma ocasião contra Daniel. Ele tentou, e eles falaram, Daniel, ele não tinha nada para que pudesse ser acusado. Aí eles falaram, nós temos que encontrar algo na lei do seu Deus, ou seja, no Deus de Daniel, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e que reina para todo sempre, que é digno de honra, glória, louvor e adoração. E eles foram diante daquele rei, do rei dos medos, dos persas. Eles foram diante dele, e pediram para que o rei assinasse um decreto para que, se qualquer homem orasse a qualquer Deus no espaço de 30 dias, seria jogado na cova dos leões. E Daniel, quando ele ouviu aquilo, ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste porque ele era um homem de oração. Ele era um homem temente a Deus. Se você ler em Daniel capítulo 6, a partir do versículo 10, aí você vai ver. E aqueles homens fizeram isso, meus amados, mas Daniel, ele continuou a orar. Mas como eu disse, aquilo dali era uma situação, era uma batalha espiritual, para que Daniel parasse de orar por Jerusalém, porque a janela de sua casa ficava aberta e ele estendia as suas mãos para Jerusalém, e ali orava pela cidade de Jerusalém.
E aqueles homens, eles pegam Daniel orando. Ele vai diante do rei. Eles falam para o rei fica penalizado, porque o rei amava Daniel, mas ele não podia voltar atrás do decreto, porque era uma lei, e Daniel é jogado nas covas dos leões, meus amados. Mas o Deus Todo-Poderoso opera um livramento na vida de Daniel. Eu quero dizer para você, meus amados, que é na oração que Deus ele vai te livrar em nome de Jesus. Talvez você esteja vendo um problema agora, nesse exato momento, mas se você continuar orando, se continuar clamando esse Deus Todo-Poderoso, Deus ele vai operar um livramento na tua vida em nome de Jesus. Deus ele vai te tirar dessa cova em nome de Jesus. Assim como Deus ele tirou Daniel da cova dos leões, Deus ele vai tirar você dessa cova, dessa situação. Deus ele vai operar a cura na tua vida. Deus ele vai te dar o escape, né, dessa situação. Eu não sei qual que você esteja vivenciando nesse exato momento. Se é uma situação financeira, eu não sei qual é. Eu não sei qual é, meus amados, mas você sabe, Deus ele também sabe. E assim como Deus ele livrou a Daniel, Deus ele vai te livrar. Mas é necessário que nós venhamos a permanecer na oração, no clamor a Deus. Assim como Daniel, ele permaneceu orando e clamando ao Deus Todo-Poderoso, meus amados. E Deus operou na vida dele. Nós também temos que continuar clamando, crendo que Deus ele entrará com providência em nossas vidas, crendo que Deus ele irá nos abençoar no momento certo e no tempo certo. Deus ele não chega nem antes nem depois, mas Deus ele chega na hora certa. E com certeza Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Deus ele vai mudar a tua história em nome de Jesus. Amém, meus amados? O nosso Deus, ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto, meus amados, para te dar vitória naquilo que tem se levantado contra você, para jogar por terra esse adversário, esse inimigo. Só basta somente você estar orando, nós estarmos orando e clamando a esse Deus. Elias, meu querido em Tiago, no capítulo 5, versículo 17 e 18, diz o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias era um homem igual a nós, meus amados, igual a mim, igual a você, mas um homem de fé, um homem que orava e acontecia. E eu quero dizer para você que você também é um homem de fé. E quando você orar em nome de Jesus, tendo fé, clamando esse Deus Todo-Poderoso, vai acontecer para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Meus amados, agora nesse momento, nós estaremos aqui orando. E você ore aí também. Continue orando, continue clamando esse Deus Todo-Poderoso, porque certamente esse Deus ele irá te abençoar. Esse Deus ele livrou Pedro daquela prisão. Ele viu um anjo lá, naquela prisão lá, naquela situação, e operou na vida de Pedro. Comigo e contigo não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Quando nós oramos e clamamos a esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele opera o impossível. O nosso Deus, meus amados, é um Deus do impossível. É um Deus do impossível. É um Deus, meu querido, que quando tudo parece que está dando errado, Ele vem e entra com providência e passa a dar certo. Em nome de Jesus. Amém?